Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje vai para Joe Jonas e Sophie, né? Nessas últimas semanas aí tá tendo rebuliço na internet, principalmente para os fãs, né, que foram pegos de surpresa com o anúncio de divórcio, né? Então foi uma leitura pedida aqui. E vamos dar uma espiada para saber aí o campo dos sentimentos, pensamentos e possibilidades futuras, se ainda existe aí algum sentimento de um para com o outro, né? Vamos tentar entender aí quais são essas energias, o que cada um está nutrindo na relação no dia de hoje, né? E o que a gente pode esperar aí desse relacionamento. Então, vou começar aqui a leitura pelo Joe, com os arcanos maiores, tirar a energia dele. Ok. Na sequência aqui, pega aqui, colocar aqui. Na sequência, eu vou tirar a energia da Sophie. Sol. Imperatriz, ok. Bem, aqui o que a gente já consegue ver, né? Na sequência, depois eu vou tirar mais cartas com o baralho cigano. Mas o que a gente consegue ver aqui? A energia individual do Joe, a gente tem a Lua, né? A Lua vem falar aí de uma confusão mental, de sentimentos ocultos, pensamentos ocultos, um pouco de ilusão, um pouco de realmente você não conseguir organizar muito bem seus pensamentos e os seus sentimentos. A Lua vem falar muito do nosso subconsciente, aquilo que a gente esconde, medos, inseguranças, incertezas, né? Emoções muito reprimidas, mas tudo em uma densidade que muitas das vezes não agrega o nosso crescimento e a nossa expansão. A Lua deixa a gente muito mais com dificuldade de clareza, né? A Lua é aquele tipo de sentimento e pensamento que faz com que a gente tente minimizar as coisas que de fato a gente precisa encarar, que a gente precisa ser realista. Então, por exemplo, quando a gente se depara em uma situação onde a gente precisa ser corajoso e encarar aquilo de frente, né, onde a gente precisa realmente ter coragem para resolver as coisas. Quando a gente tem a Lua presente em uma situação assim, a Lua meio que faz com que você omita algumas coisas, que você tente jogar para debaixo do tapete, para que você não lide com aquilo naquele momento que é para ser lidado, né? Então a Lua não é muito bacana, pelo menos não nesse contexto. Fala também de uma sensibilidade emocional muito grande, então pode ser aquele drama desproporcional, né? Quando, aqui a gente chama fazendo tempestade em um copo d'água, né? Então, muitas das vezes a situação não é bem aquilo, mas você coloca uma proporção muito maior do que condiz com a realidade, porque você está sendo regido por essa carta da Lua, essa energia da Lua, né, que dá aí uma distorção da realidade. O elo energético do Joe com a Sofia é a carta do louco, então vem me falar de uma questão de você se desprender. O louco, muitas das vezes, ele é representado por um arquétipo do mochileiro, né? Então é uma pessoa que tem uma bagagem bem mínima ali, né?
e que sai viajando no mundo sem desprendimento, né, sem muitas responsabilidades, sem muito planejamento, né, e talvez essa energia esteja muito presente no dia de hoje, porque até onde eu tô sabendo ele tá em turnê, né, e turnê fala muito de viagem, né, e vem realmente com esse arquétipo do mochileiro, né? De você estar ali em vários lugares ao mesmo tempo, de você estar ali conhecendo pessoas, se jogando ali naquela situação, né? Então, realmente essa energia condiz com o momento, né? Mas aqui no elo energético que ele tem com a Sophie, vem me falar muito de uma questão de que eu quero me desprender. Eu quero ser livre, né? Então tem muito essa energia de quero realmente mudar a situação que eu me encontro no momento. Do lado da Sophie, a gente tem ela sendo regida pela carta do Sol. A carta do Sol vem me falar um pouquinho de orgulho, né? E essa carta tá ao lado da sacerdotisa, né? Então aqui vem me falar muito de você não deixar as emoções falarem por você, né? A sacerdotisa, ela tem um arquétipo aí de deusa, né? Então é uma pessoa muito misteriosa, é uma pessoa que mexe muito com as energias, então é uma pessoa que está muito ligada diretamente com o plano espiritual. É um arquétipo que tem ali muito bem os elementos ali equilibrados, né? Porque a sacerdotisa, com esse arquétipo de deusa, né? Ela sabe muito bem ali usar os 5 elementos, né? Fogo, terra, ar, água e éter, né? Então ela sabe muito bem ali manipular tudo e ela fica muito ligada à intuição, né? E às coisas ao redor dela. Junto com a carta do Sol, que é a carta da energia individual dela, regido pelas áreas da vida, vem me falar dessa questão de racionalidade. O Sol vem falar muito da nossa energia masculina, aquela energia mais de praticidade, de racionalidade, de você pensar muito bem, planejar muito bem, né? E então essas duas energias combinadas vem me falar aí de você ter muito bem o pé no chão, de você ser muito racional e muito cautelosa nos próximos momentos aí da tua vida, né? Vem falar também de um pouquinho de orgulho, né? De você não dar o braço a torcer e de você lutar por aquilo que você acredita. Né? Então, assim, a gente tem os dois lados aí muito incisivos, né? Ninguém aí tá querendo ceder, né? Quando a gente vai ver essas energias aqui comparando um com o outro, né? Vamos ver aqui o Joey. A gente vai ver o campo dos pensamentos, sentimentos e possibilidades futuras para a gente ver o que dá para esperar dessa situação. Como é que ele se sente referente a Sophie, né? Para a gente poder entender um pouquinho aí melhor desse relacionamento dos dois, né?
Aqui, pessoal, do lado dele, no campo dos pensamentos, que eu vejo que os pensamentos dele, de fato, né, estão muito confusos, pensamentos, né, ideias aí do que diz respeito ao futuro dele, a relação dele, o que ele construiu nesse tempo de casado, né? Tá tudo muito confuso. A gente tem aqui a abertura da mesa começando com a carta das nuvens, que vem me falar de uma turbulência emocional, pode ter até crise de ansiedade, um pouco de início de depressão, né? Então é um tipo de energia que a gente precisa ter muito cuidado, né, para que ela não crie uma proporção maior do que se deve. Eu vejo aqui que tem muitos amigos ou uma pessoa assim muito específica ali em volta do Joey que está tentando contornar essa situação, sabe? Talvez conversando com ele, dando alguns conselhos, né? A gente tem a carta da estrela com a carta do cachorro que vem me falar de pessoas próximas, pessoas leais, pessoas que estão ali se preocupando com a situação dele e tentando ajudar ele a passar e a contornar por essa situação da melhor maneira possível, né? Então, realmente, na cabeça dele está em um momento muito conturbado de ideias e de sentimentos. Quando a gente vai aqui na linha do coração, né, eu vejo que ele ainda tem muito sentimento pela Sophie, né? Então a gente tem a carta dos lírios, a carta da coroa junto com o buquê. Tem muito sentimento, porém falta maturidade, né? Aqui tem uma questão de orgulho, um pouco de soberba, uma questão de você não conseguir admitir talvez os seus erros, né? Você querer passar por cima dos sentimentos da outra pessoa, né? Então você se coloca em primeiro diante de uma situação, diante de um cenário, né? Você tem essa dificuldade de admitir ali o que você está errado, o que você tem que melhorar, mas tem muito sentimento, mas esse sentimento ele está reprimido, porque a gente tem aqui duas cartas que falam de omissão, né? Então, sentimento ele tem sentimento muito grande pela Sophie, mas é um sentimento que você precisa nutrir da forma correta, você precisa externalizar da forma correta. Não adianta você ter sentimentos por uma pessoa, mas se você se colocar à frente deles sem ao menos ver o que a outra pessoa tem para dizer ou como a outra pessoa se sente dentro daquela relação. Vocês conseguem entender? Um relacionamento, ele é construído com respeito, ele é construído ali com parceria, com equilíbrio, né? Não é só o sentimento de um lado que vale, né? Os dois lados são importantes, então é necessário ter uma conversa, é necessário ter um diálogo. Eu vejo aqui que falta isso, né? Falta honestidade em expressar seus sentimentos, expressar suas ideias diante daquele relacionamento que vocês se proporam a construir. Futuramente, eu vejo ele tentando marcar um encontro com a Sophie, né? Não sei muito a fundo de tudo que está acontecendo, não sei se eles estão morando na mesma casa, não sei se eles estão separados em casas diferentes. O que eu sei, até onde me contaram, é que ele está em turnê, né? E acho que ela tá gravando, fazendo alguma coisa de trabalho, né? Então, aparentemente, eles estão distantes fisicamente. Eu vejo aqui que ele vai tentar entrar em contato com ela para marcar um encontro para conversar, né? Aqui a gente tem a carta da carta, que fala de uma comunicação, pode ser através de mensagem, de texto, sabe? Tudo mais. A gente tem a carta da árvore, que fala muito de família, né, de você ir tentar resolver questões familiares, e a gente tem um jardim que fala de um ponto de encontro. Então eu vejo aí ele tendo essa iniciativa de tentar encontrar com a Sophie para resolver algumas coisas entre o relacionamento deles. Aqui com outro baralho,
eu vou ver o lado da Sophie, né? Vamos ver aí o que a espiritualidade tem para falar. Opa! Bem, aqui do lado da Sophie, eu já vejo no campo mental dela, ela muito mais cautelosa, tá? Diante de todo esse cenário onde a gente tem divórcio, né, onde a gente tem também filhos envolvidos, esses filhos ainda são pequenos, né? Eu consigo sentir aqui uma energia muito mais de proteção, né? Muito mais de racionalidade e de cautela, né? Então eu vejo que no campo dos pensamentos ela está muito racional e ela está muito procurando informações, estabilidade, né? A gente tem a carta do livro com a carta da chave, onde fala de tentar procurar soluções para problemas, mas a raposa vem falar muito dessa cautela. É como se ela tivesse se preocupando em fazer tudo sem muita exposição. A raposa é um arquétipo onde as coisas elas não vêm à tona com muita clareza, né? A raposa ela anda um pouco mais escondida, um pouco mais rasteira, né? Então faz as coisas com muito cuidado, com muita cautela para nada dar errado, né? Isso daqui é compreensível diante de todo esse cenário, né? Principalmente quando a gente tem essas duas energias que eu falei no início da leitura, onde a gente tem o Sol junto com a sacerdotisa que fala muito dessa racionalidade, de ter o pé no chão, de ter muito cuidado com tudo e com todos, né? Então eu vejo que no campo do mental ela já começa a se precaver, ela já começa a se planejar, ela já começa a mexer os pauzinhos aí para tentar proteger os interesses dela, né? No campo dos sentimentos, que é o campo da linha do coração, eu vejo que ela também tem muito sentimento pro Joey, né? A gente tem a carta das alianças e a carta do coração. E aqui a carta da estrela me fala de uma esperança que ela tem no coração dela que as coisas se resolvam da melhor maneira, de forma pacífica, né? Ela tem muito sentimento ainda por ele, né? Eu sinto aqui como se o casamento para ela fosse uma coisa importante, né? A construção familiar, o que ela tem aí de referência sobre o que ela conhece, o que ela deseja como família, como casamento, como relacionamento, né? Então, assim, aqui me fala muito de sentimento e de esperança que as coisas se resolvam de forma pacífica, né? A carta da estrela vem falar com essa questão da espiritualidade, intercedendo aí, né, para as energias fluam no fluxo correto do que tem que ser feito, né? E aqui na linha futura, né, a gente tem a cegonha, as flores e a carta, que também vem me falar de comunicação, vem me falar aí de algum acontecimento, né? Então aqui eu acredito que ela possa sim aceitar o convite
que parte do Joy, né? Porque aqui a gente também tem ela como se ela estivesse recebendo uma carta, ou como se ela também estivesse comunicando, dando uma resposta àquela iniciativa do Joy, né? Então a cegonha com as flores vem falar de uma resposta positiva, né, ou de uma resolução aí positiva, né? Então, eu acredito que futuramente eles vão se encontrar para tentar resolver aí o que precisa ser resolvido no relacionamento. O que eu vejo aqui de conselho da espiritualidade para a situação deles? É necessário ter amadurecimento, é necessário ser honesto, porque na parte da energia do Joy, eu vejo uma energia muito imatura, né? Então, dependendo da forma com que ele aborde a situação, possa ser que o que poderia dar muito certo acabe ficando desequilibrado por alguma coisa que ele fale, que ele faça. Eu vejo a Sophie muito mais cautelosa, muito mais equilibrada emocionalmente e racionalmente, diferente do Joey, né? Então a gente tem aí esse alerta, porque existe sim uma diferença energética de maturidade aqui na mesa. Então aqui tem tudo para dar certo, mas vai depender muito de como a pessoa usa essa oportunidade como aproveito, né? É aquilo. A espiritualidade, ela abre caminhos para você. Ela te dá aconselhamento, ela te dá uma bússola para o melhor caminho que você pode percorrer naquele momento. Mas cabe você usar daquela oportunidade que a espiritualidade te dá para o benefício teu, né? Se você não fizer bom uso, aí é ação e consequência, né? A gente é regido pela lei do livre-arbítrio e ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer, né? Ninguém é obrigado mesmo. Mas aqui vem falar muito de que use daquela oportunidade da forma correta, né? Então é isso que eu vejo aqui para a situação deles. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa leitura. Continuem aqui deixando os comentários de vocês, as sugestões para famosos nacionais e internacionais, o que vocês querem que eu traga aqui. Vão me atualizando, né, do contexto da situação, porque toda leitura é muito importante eu entender o contexto para que a leitura cada vez mais fique mais clara e que eu possa entender o que eu tenho que olhar nas cartas, né? Então sempre deixa aqui a sua sugestão para o seu famoso ou famosa preferido. Me explica aí o que você quer ver nas cartas, qual é o contexto, se é a vida amorosa, se a pessoa tá solteira e você quer saber se tem a oportunidade aí dela encontrar um novo amor, né? Vai me falando aí os contextos e me atualizando. Se você não me segue no Instagram, corra lá e já me siga, lá é minha ponte de aproximação com você. Lá eu converso com vocês, tiro dúvida, interajo, compartilho um pouco do meu dia a dia, né? Lá realmente é minha ponte de aproximação com vocês. Se você não me segue aqui no YouTube, poxa vida, né? Você viu toda essa leitura e tantas outras, porque aqui no canal tá recheado de leituras. É só você ir na playlist celebridades que vocês vão ter lá todas as leituras que eu já fiz dos famosos. Se você quer uma consulta particular para a tua vida ou para algum famoso ou terapia holística, lembrando que eu também sou terapeuta, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link loja Tarot Reality. Você clica lá, você vai ser direcionado para o meu site, lá tem todas as informações, tudo explicado, o que eu faço no meu trabalho, o que eu não faço, preços, como é a forma de entrega, né? Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo pelo direct do Instagram. Eu vou estar lá te respondendo, tirando suas dúvidas e vendo qual é a melhor ferramenta para ser usado para aquele momento da tua vida. Se você gosta do meu trabalho, gosta aqui do canal, quer ajudar o canal a crescer, conheça aqui embaixo, valeu demais. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!